e graças a Deus. Como os irmãos sabem, hoje estamos aqui também para celebrarmos a ceia, não é? E nos alegramos com esse momento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Apocalipse 3, nós vamos ler do 7 ao 13, Apocalipse 3, 7 ao 13. Hoje vamos falar de Filadélfia, a sexta igreja, dentro das 7 igrejas que Jesus falou para João escrever algumas cartas endereçadas a elas, e nós vamos aprender a respeito disso um pouquinho mais no dia de hoje. Apocalipse 3, a partir do 7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tire a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Note que o Espírito diz às igrejas, portanto é uma carta endereçada especificamente à igreja de Filadélfia, mas também uma carta que depois iria circular para as outras igrejas daquela região. E essa carta ela circulou e hoje está conosco e serve para nós também. Filadélfia significa amor fraternal. E essa igreja estava numa cidade também chamada Filadélfia, logicamente, que foi fundada por um rei de Pérgamo, em homenagem ao seu irmão. E a alcunha desse seu irmão era Filadelfo, e significa o que ama a seu irmão. E aqui nós já vemos algumas coisas interessantes acontecendo, porque Jesus se dirige a uma igreja que era fiel, apesar de ter pouca força, apesar de serem poucos, apesar de serem pequenos, era uma igreja que amava, uma igreja que amava os seus e que amava aqueles que estavam lá fora. Nós aprendemos tanto a respeito desse texto, e nós vamos aqui aos pouquinhos esmiuçar isso, para que a gente possa ser abençoado, para que a gente conserte a nossa vida, e para que a gente possa estar no caminho correto, aplicando a palavra e agradando ao Senhor em todo momento. Filadélfia foi fundada para ser uma porta de entrada da cultura grega naquela região. Os gregos, quando eles invadiam outras nações, eles subjugavam de tal forma que dentro de poucos anos essas nações passavam a ter a cultura e a língua gregas. Diferentemente dos romanos, que quando invadiam, os romanos deixavam aquelas nações terem a sua própria cultura, a sua própria religião, a sua própria língua, terem os seus meios de culto e também as suas divindades. Os gregos faziam diferente. Onde eles iam, eles levavam a sua cultura, a sua língua, e eles faziam isso prevalecer. Então Filadélfia ela foi fundada em homenagem a uma pessoa com o intuito de fazer com que aquela região toda se tornasse grega, de fala grega, com culturas gregas, seguindo todos os preceitos e princípios que os gregos seguiam. E Jesus se dirige a uma igreja, uma pequena igreja naquela localidade, que agora tinha uma porta aberta diante deles. E era a vez de essa igreja fazer a mesma coisa, se tornar embaixadora de um reino diante de outros povos, se tornar missionária de um reino no meio daquelas pessoas. Jesus está dizendo, tem uma porta aberta diante de vocês e vocês precisam proclamar, vocês agora precisam implantar o meu reino, vocês precisam ir adiante, apesar de vocês serem poucos, apesar de vocês serem pequenos e de vocês terem pouca força, vocês são fiéis e vocês têm amor para compartilhar. Está na hora de vocês fazerem mais. Repara, Jesus deu uma oportunidade para quem estava fazendo mais. Jesus deu uma oportunidade para quem já estava operando. No texto nós vemos que Jesus conhece as obras dessa igreja.
Não era uma igreja que não tinha nada e que agora tinha uma oportunidade para começar a fazer. Era uma igreja que já estava operando, já estava amando, já estava evangelizando, já estava fazendo a sua parte. E Jesus fala, já que você tem sido fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, e você agora vai ter uma oportunidade a mais para continuar fazendo aquilo que tem que ser feito. A Bíblia fala que a igreja do Senhor é a coluna e o baluarte da verdade. Essa igreja de Filadélfia realmente era uma coluna e um baluarte da verdade. Uma igreja fiel. Uma igreja fiel, que Jesus não aponta uma vez o dedo a ela. Jesus não tem nenhuma crítica para fazer a essa igreja. Jesus não tem nada que ele venha exortar essa igreja. Juntamente com Esmirna, das 7 igrejas, essas 2 são as únicas que Jesus só tem elogios para eles. Não tem nenhum tipo de crítica. Isso deve provocar em nós uma percepção de como nós temos que agir, de como nós temos que nos mover, de como nós temos que nos portar, mesmo no meio de um povo hostil, basicamente muçulmano. Essa igreja atravessou os séculos e até hoje ela persiste. Se nós formos olhar, até hoje tem uma igreja cristã naquela cidade. Nós vimos nas igrejas passadas que se elas não se comportassem do jeito que Jesus queria, o próprio Jesus viria e destruiria elas. E muitas delas, através dos séculos, elas acabaram realmente sendo destruídas. Mas essa igreja de Filadélfia, ela permanece até hoje. Mesmo no meio de um povo diferente, mesmo no meio de outras religiões, mesmo no meio de perseguição, mesmo no meio de situações difíceis, que hoje aqui no Ocidente nós não vivemos, essa igreja permanece de pé. E repare, Jesus fala que eles tinham pouca força. Eles amavam e eles se moviam fazendo a vontade de Deus. E o Senhor preservou eles no meio da perseguição. Eles não eram fortes, eles não eram grandes, eles não eram poderosos, mas eles eram relevantes. E por eles serem relevantes, Jesus os protegeu para que eles continuassem fazendo o trabalho deles. E Jesus colocou uma porta aberta diante deles para que eles pudessem fazer mais ainda. Amém? Quando a gente se mexe e quando a gente se move em direção a Deus, Deus dá oportunidades para que a gente faça mais. Quando somos fiéis, Deus dá mais oportunidade para que a gente seja mais fiel. Quando a gente é generoso, Deus dá mais oportunidade para que a gente seja mais generoso. Quando a gente cumpre princípios, Deus dá mais oportunidade para a gente continuar cumprindo princípios. E nós precisamos nos mover nessa direção. Repare comigo, o verso 7 tem algumas coisas interessantes aqui. E vai nos mostrar Jesus como o Salvador de toda a humanidade. O 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então nós vemos características do próprio Deus, que agora são aplicadas a Jesus, o santo e o verdadeiro. Jesus é santo porque nenhum pecado havia na vida dele, por isso que ele pôde ir para a cruz e morrer no nosso lugar. Porque o cordeiro que tira o pecado do mundo tinha que ser um cordeiro imaculado, sem defeito, sem nenhum tipo de pecado. Por isso que ele pôde fazer esse sacrifício de expiação, de substituição em nosso lugar. E ele morreu para que eu e você agora não tivéssemos mais pecado e pudéssemos estar próximos de Deus. O pecado nos separa, Jesus morreu como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Derramou o seu sangue lá, para que agora a gente pudesse estar perto, em intimidade com Deus e entrarmos todos os dias no santuário, no Santo dos Santos, e lá permanecer. Amém? Mas ele também é o verdadeiro, porque não existe engano na sua boca. Tudo que ele nos promete, ele cumpre. Tudo que ele fala, ele faz. Tudo aquilo que ele nos ensina realmente é a verdade. E nós podemos confiar. Por isso que nós temos que ter convicção quando nós entregamos a nossa vida a ele. De saber que pode ficar difícil, mas ele está conosco. Pode ficar complicado, mas ele estará sempre pegando na nossa mão. Nós temos que ter essa certeza de que, por ele ser verdadeiro, ele só fala a verdade. E ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos diz para não temermos, ele nos diz para nós continuarmos em frente, ele nos diz para nós continuarmos sendo as pessoas que buscam a santidade e que buscam agradar ao Senhor, porque ele tem a cada um de nós na palma das suas mãos. E ele, como sendo verdadeiro, ele diz que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Nós estamos seguros.
Os habitantes dessa igreja estavam seguros, mesmo no meio de povos que queriam vê-los pelas costas. Eles estavam seguros, mesmo no meio da perseguição dos judeus, que Jesus aqui diz que são sinagoga de Satanás, que se acham o povo de Deus, mas o próprio Jesus diz, não são, porque o verdadeiro povo de Deus é aquele que ama ao Senhor e que faz a sua vontade. E por causa da morte na cruz, todos nós hoje podemos ser parte do povo de Deus. Amém? Ele é o verdadeiro. 1 Pedro 2, 22 diz, ele não cometeu pecado algum, santidade, e nenhum engano se achou em sua boca. A palavra diz, confia, é verdade. Todas as vezes que Jesus ia ensinar alguém, ele iria repreender alguém, ele ia exortar alguém, ele dizia, em verdade vos digo. E aí ele ensinava, e aí ele compartilhava, e aí ele dizia aquilo que era para ser dito, porque era uma prova de que aquele que era a verdade em pessoa estava diante dessas pessoas e eles podiam confiar. Mas o texto vai além, o texto diz que ele tinha a chave de Davi nas mãos, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Essa chave de Davi significa que só o Senhor é o caminho que nos leva até Deus. Se não for através de Jesus, não tem como nós irmos para o céu. No tempo do rei Davi, existia um funcionário chamado Eliaquim, que tinha a chave dos aposentos do rei, da sala de reunião do rei. Se esse funcionário abrisse a porta para alguém entrar, significava que essa pessoa estava autorizada para se colocar diante do rei e ter uma audiência com o rei. Mas se esse funcionário decidisse não abrir a porta, a pessoa não entrava para estar diante do rei. Só tem um jeito de nós estarmos diante do rei, se for através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só se vai ao Pai através dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o que a Bíblia nos ensina em Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Nós não vamos até Deus através da nossa bondade, nós não vamos até Deus através das nossas esmolas, nós não vamos até Deus através do nosso dízimo, através das nossas ofertas, através de virmos à igreja, nós não vamos até Deus através da igreja, nós não vamos até Deus através do pastor, do padre, do papa, de qualquer outro sacerdote, nós não vamos até Deus através de rituais, através de rezas, nós não vamos até Deus comprando a nossa passagem, nós vamos até Deus através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? É aquele que faz a mediação, é aquele que se coloca entre nós e Deus. Precisamos de alguém, e esse alguém é Jesus. Por que ele se tornou o único mediador? Porque foi ele que morreu na cruz, porque foi ele que nasceu sem pecado, foi ele que viveu sem pecado, foi ele que conquistou tudo aquilo para nós, porque ele se submeteu à vontade de Deus, e como ovelha muda ele foi para o matadouro. Ele tem a chave na mão. Se você quer entrar no reino de Deus, é através dele. Se você não for através dele, você vai ficar de fora. Lembra da história das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas, 5 tinham azeite na sua botija para que a lamparina não se apagasse, e 5 não tinham. O azeite acabou, o fogo se apagou, elas foram para comprar, quando elas retornaram, a porta estava fechada, e quem estava do outro lado da porta? O noivo. E o noivo representa Jesus nessa parábola. E elas bateram, Senhor, deixa-nos entrar. E o noivo olhou e falou, já é tarde, vocês estavam despreparados. Porque tem muita gente despreocupado, despreparado, deixando para amanhã a decisão que tem que fazer hoje. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens a qual devamos ser salvos. Você não vai a Deus e você não encontra salvação indo numa igreja, cultuando imagens, se prostrando diante de outros ídolos. Você encontra salvação quando você entrega a sua vida para Jesus, e só Ele basta. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Mas também nós encontramos mais coisas aqui. Por exemplo, no verso 8, nós vamos encontrar oportunidades
que Jesus nos dá diariamente. O verso 8 diz: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a palavra e não negaste o meu nome. E nós encontramos todos os dias oportunidades. Uma porta foi aberta diante dessas pessoas, dessa igreja de Filadélfia. E não podemos dizer que todos os dias o Senhor não tem aberto portas de oportunidade para nós. O fôlego que nós temos de vida foi Ele que nos deu. O ar que respiramos é Ele que nos dá. A Bíblia diz que as misericórdias dEle, mais uma vez, hoje de manhã, se renovaram sobre nós. A Bíblia diz que mesmo que o choro dure uma noite, a alegria ela vem pela manhã. A Bíblia fala que quando nós estamos com Cristo em nós, nós temos esperança da glória que ainda virá. E a Bíblia fala que a partir do momento que nós encontramos a salvação em Jesus, o Espírito Santo mora em nós. E Ele nos guia toda a verdade. E quando nós vamos para o mundo, nos nossos afazeres diários, o Espírito está proporcionando encontros especiais para cada um de nós. Todos nós temos parentes que não conhecem a Jesus ainda. Todos temos irmãos, pais, mães, filhos, tios, primos, talvez esposo, talvez esposa que ainda não conheçam ao Senhor. Essas pessoas são campos missionários. E Deus coloca essas oportunidades diárias para você pregar o Evangelho a essas pessoas. Essa porta que estava diante da igreja era uma porta missionária. Porque essa cidade, ela foi fundada para ser uma missionária da cultura grega naquela localidade. Agora, Jesus tinha colocado uma porta diante da igreja para eles serem missionários diante do mundo. Como Ele tem colocado diante de nós. Nós fazemos missões em várias partes do mundo, os irmãos sabem. Não é? Fazemos missões na África, principalmente, fazemos missões no Chipre, fazemos missões em Malta, fazemos missões em Portugal, fazemos missão em França, fazemos missão no Brasil, fazemos missão em um monte de lugares. Mas também fazemos missão aqui, onde estamos, na nossa família, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos conhecidos, com aqueles que nós não somos tão amigos, mas encontramos na rua e às vezes tomamos um café e trocamos ali 5 minutos de conversa com eles. Esses corações são campos missionários. E as portas estão abertas diante de nós. Cada vez que você encontra uma pessoa, é Deus te dando a oportunidade de você abençoar ela. É Deus te dando a oportunidade de você ministrar na vida dela, de você pregar o nome do Senhor. Eu não estou dizendo para você trazer a pessoa para a igreja, eu estou dizendo para você apresentar Jesus a ela. Porque é Jesus que vai salvar a vida dela. É Jesus que vai perdoar os pecados dela. É Jesus que vai livrar a alma dela do inferno e vai levar ela a morar no céu. A igreja é esse ajuntamento que tenta, de todas as formas, abençoar as pessoas e viver para a glória do Senhor. Com pessoas imperfeitas, que muitos chamam de hipócritas. Mas os que chamam de hipócritas se esquecem que também são hipócritas. São pessoas imperfeitas, que se juntam com o objetivo de adorar a Deus e de ministrar a palavra aos corações das pessoas, se amando mutuamente, porque essa é a marca do discípulo. Cada membro deve assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte na evangelização daqueles que ainda não aceitaram ao Senhor. Olha aqui que Marcos 16:14 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eis que tens uma porta aberta diante de vocês. Passem por essa porta, evangelizem o mundo. Ide e façam discípulos, preguem o evangelho a toda criatura. Há uma porta aberta na frente de cada um de nós. Hoje mesmo, lá em casa, vai ter pessoas que ainda não conhecem o Senhor, não entregaram sua vida para o Senhor, e são campos missionários. Planta uma sementinha de evangelho lá. Ora para que essa semente germine, e um dia, não é? Pode ser que ela venha a dar muito fruto, e fruto realmente que permaneça para a vida eterna. Famílias, amigos, conhecidos, colegas. Cada coração sem Jesus é um campo missionário. Filadélfia tinha pouca força, e Jesus estava dando mais oportunidades para eles. Porque aquele que é fiel no pouco, vai ser colocado para ter a oportunidade de ser fiel no muito. Não fique parado, não deixe de usar os talentos que Deus está te dando. Mexa-se, mova-se. Porque se você não usar os talentos que Deus te dá, Deus vai tirar de você e vai dar para outro. É o que a gente encontra no texto. Aquele que tinha 5 multiplicou para 10, foi elogiado. Aquele que tinha 2 multiplicou para 4, foi elogiado. Aquele que tinha 1 ficou com medo, com receio, escondeu, né, na terra o seu talento. Quando o seu Senhor voltou, Ele entregou aquele talento
Falou, eu fiquei com medo, eu escondi, mas está aqui, achando que ele ia receber também o elogio. E o seu Senhor falou, você é um servo ingrato, um servo mau. Você devia ter feito alguma coisa com esse talento para que ele pudesse multiplicar. Tirem o talento dele e deem aquele que tem 10. Porque esse que tem 10, ele já se mostrou fiel e trabalhador para multiplicar aquilo que eu tenho dado. Aproveite as oportunidades. Aquele que é fiel no pouco terá a oportunidade de continuar sendo fiel no muito. O texto está lá em Mateus 25, 23. Mas essa porta também diante deles é uma porta de perdão e porta de conversão. Porque dentro da igreja sempre tem os que não são convertidos. E eles tinham uma porta diante deles para que eles pudessem olhar para eles próprios e ministrar na sua intimidade. Para que pessoas que participavam dos cultos, participavam desses ajuntamentos, participavam da vida da igreja, pudessem se posicionar. É uma porta que nós temos que aproveitar para nos consertar com Deus. Hoje a ceia é uma ocasião bem oportuna, porque nós vemos que aquele que tem alguma coisinha precisa se examinar, e aí participar da ceia, participar da presença do Senhor, da intimidade do Senhor, essa porta de conserto, porta de conversão, porta de perdão. Jesus disse que ele veio proclamar o evangelho para que as pessoas que estavam longe pudessem ouvir, mas também para que elas que estavam perto pudessem se posicionar. Por meio dele, tanto os que estão perto quanto os que estão longe têm pleno acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Mas também é uma porta de intimidade e de comunhão. Quando a gente entende que a gente precisa fazer mais para agradar a Deus, a gente se move para fazer e realmente cumprir esse propósito. Hebreus 10, 19 a 22 fala que nós temos uma plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, que é o seu corpo, pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim nos aproximemos de Deus com um coração sincero, plena convicção de fé. Nós podemos nos aproximar de Deus, entrar por essa porta de intimidade. O texto fala que o véu do templo se rasgou e não existe mais a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. O lugar que só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, agora está acessível para cada um de nós. E a Bíblia fala que esse véu, o escritor aos Hebreus compara com o corpo de Jesus. No momento que o corpo de Jesus morreu lá na cruz do Calvário, esse véu, ele desapareceu, foi rasgado, e agora a gente tem a possibilidade de estar com o Senhor em intimidade para sempre. Amém? Aproveite essa porta. O véu, ele se rasgou, você pode entrar no Santo dos Santos e por lá permanecer. Mas eu queria que a gente pudesse avançar. E o verso 9, ele fala: eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. E esse ponto, ele fala a respeito da oportunidade de nós abençoarmos os nossos inimigos e levarmos salvação àqueles que nos perseguem. Repare que aqui os perseguidores dessa igreja eram os próprios judeus, que Jesus chama de sinagoga de Satanás, porque se achavam um povo de Deus, mas não tinham compreendido que o verdadeiro povo de Deus se reunia naquela igreja, porque era um povo que amava o Senhor e queria ver outros salvos. E aí Jesus fala: eu vou fazer com que eles se prostrem diante de vocês. E às vezes a gente olha para esse texto de uma forma superficial e muitos de nós vibram: os meus inimigos agora vão ser colocados debaixo dos meus pés, e eles vão ver a minha vitória, eles vão aplaudir aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E esse evangelho triunfalista, ele não existe. Nós não temos que orar para que Deus coloque os inimigos debaixo dos nossos pés, para que eles aplaudam a nossa vitória, ou as coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos que clamar pela salvação deles. Aqui Jesus está dizendo: eu vou fazer com que eles venham e eles possam se tornar como vocês. Eu vou fazer com que eles venham e eles se humilhem ao ponto de eles entender que a salvação agora é para os gentios também, e eles possam aceitar Jesus para que eles sejam salvos também. Então a nossa oração é para que Deus abençoe o nosso inimigo. É para que Deus, ele possa nos usar para que a gente leve bênção na vida dos inimigos, para que a gente possa ver eles também salvos. Porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que não temos inimigos. Tem muita gente que quer nos ver pelas costas. O cristão é chamado a ter paz com todos, amém? O cristão
é chamado para viver de uma forma simples, mas também de uma forma astuta, porque nós sabemos que o diabo está por aí querendo nos derrubar, e ele usa pessoas para nos perseguir, para nos chatear, para falar mal de nós, mas a gente tem que querer o bem deles. Se eles querem o nosso mal, o problema é deles. A gente ora para que eles possam conhecer a Deus, se converterem e de inimigos passarem a ser amigos. Por isso Jesus está falando, eu vou fazer com que eles venham e prostrem-se aos pés de vocês. E aí eles vejam que eu vos amei. Porque os judeus pensavam, nós amamos a Deus e Ele nos ama, nós somos o povo dele. Mas Jesus veio, não é mesmo? Morreu na cruz, abriu a salvação para os gentios. Por isso nós estamos aqui, glória a Deus por isso. E o Senhor tem nos amado. E toda pessoa que nos persegue, a partir do momento que ela é tocada pelo Espírito, ela vê esse amor de Deus em nós e esse amor dele em nós, fluindo para a vida dela, e ela pode se converter também. Olha o que o texto diz, Romanos 12, 14. Abençoem aqueles que vos perseguem, abençoem, não amaldiçoem. Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Mateus 5, 44. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Tem pessoa chateando a sua vida? Ore por ela. Tem pessoa perseguindo você lá no trabalho? Ore por ela. Tem pessoa que não gosta de você e que está fazendo a sua vida difícil? Abençoa a vida dele. Ore pela vida dele. Ele tem fome? Dá de comer. Ele tem sede? Dá de beber. Continua compartilhando o evangelho. Continua intercedendo por ele. Se ele se converter, ou se ela, né, ou se essa pessoa se converter, você ganhou um irmão na fé, o céu vai estar em festa, você não vai desacompanhado para o céu, e ele vai fazer parte da sua família. E aí, ele vai, depois de se converter, ver como é bom, né? Que tem outras pessoas lá fora que vão odiar ele da mesma forma que ele odiava você. No Brasil, a gente vai ver o que é bom para tosse. Né? Quando acontece com ele aquilo que ele fazia para os outros, mas é uma coisa boa, porque eles perseguiram Jesus, eles perseguiam essa igreja, eles penduraram Jesus no madeiro, por que fariam diferente conosco? Se a gente não sofre perseguição física aqui, a gente deve dar glória a Deus, um dia sofreremos, isso é certeza absoluta. Os tempos eles estão, né, chegando ao fim, e os dias eles estão passando e nós estamos caminhando para isso. Haverá tribulação, haverá o levantamento do anticristo, e os cristãos eles serão perseguidos em toda parte, e Jesus promete aqui nesse texto, que aquele que guardar a palavra da sua perseverança ou da sua paciência, será também guardado por ele no dia da tribulação. Até aqui nesse texto nós vemos o Senhor nos guardando no momento mais complicado, mais difícil, onde nos perseguirão mesmo, mas hoje a gente sabe que temos chateação. Quem não tem aquele xarope lá no trabalho, aquele colega, né? Que fica toda hora falando, você vai na igreja de novo? Para que ir na igreja? Não me convida mais para ir na igreja. Não é? Aquele supervisor que pega no pé, que só por sermos cristãos ele parece que azucrina a nossa vida. Eu sei bem do que eu estou falando, porque eu já fui jogador de futebol, eu já tive presidentes de clube, diretores de clube, treinadores que eram contra cristãos, e eu sofri um bocado, mas nunca deixei de orar por eles. Não deixe de orar também, porque o dia que eles se converterem, vão fazer parte da nossa família, e aí vamos ver o que é bom para tosse. Vamos começar a orar pelos outros também, para que os outros se convertam. Vamos seguir o verso 10? É o que eu já comecei a falar, o socorro bem presente na tribulação. Quem sabe perseverar será guardado, protegido e preservado pelo Senhor. Está difícil? Aguenta. Está complicado? Aguenta. Não está fácil? Eu sei que não está fácil. Vai, fica firme, vai fundo, não deixa de crer, não deixa de perseverar, se apegue com o Senhor. O mesmo Cristo que sofreu, o que sofreu, Ele sabe o que nós estamos sofrendo, e Ele é o primeiro a estender a mão para nós. Amém? Ele passou por tudo que nós passamos, e Ele é capaz de nos ajudar em todos os momentos. Hebreus 4, 15 e 16 diz, nosso sumo sacerdote sabe compadecer-se das nossas fraquezas, e que nós podemos nos achegar com confiança diante do seu trono, para que possamos alcançar misericórdia e ajuda no tempo oportuno. Veja lá, nós entramos com confiança porque sabemos que Ele já passou por tudo que nós passamos, Ele sabe, Ele conhece, Ele nos entende, a gente pode ter diálogo com Ele, Ele não vai ficar impassível, Ele não vai deixar de ouvir, porque Ele já passou por isso tudo.
Porque um dos requisitos para ele poder morrer na cruz nos substituindo era realmente ser como nós somos, sem pecado. Então a gente pode entrar a hora que for, e a promessa é que a gente receberá ajuda, misericórdia no tempo oportuno. Todos os dias a gente entra na presença dele, e quando a gente mais precisa, a gente recebe. E isso é tremendo. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Você está preocupado? Lança sobre ele a sua preocupação. Você está ansioso? Lança sobre ele a sua ansiedade. Está complicado, está difícil? Fala para ele, porque ele sabe, ele entende, ele te ajuda. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus para abençoar os crentes, para cuidar dos crentes, para ministrar aos crentes, para proteger os crentes. Amém? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Repare que o inimigo está ao nosso derredor, porque entre nós e ele existem os anjos do Senhor nos protegendo. Mas nós, se descuidarmos, podemos abrir uma brecha nessa muralha. Não descuide, não deixe de crer, não deixe de buscar. O verso 11, para nós partirmos para finalizarmos a pregação. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está às portas, em breve ele virá, em breve ele retornará. Temos que ser pacientes, temos que ser perseverantes, mas temos que estar na expectativa de que ele pode vir a qualquer momento. É um ensinamento corriqueiro aqui nas cartas. Jesus em breve virá. Ele está às portas, a Bíblia diz que é num piscar de olhos. É num piscar de olhos. Você piscou, acabou de piscar. É o tempo que leva para Jesus voltar. A Bíblia diz que como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, é a vinda do Filho do Homem. Nós não teremos condições de fazer a nossa escolha se nós deixarmos para a última hora. Não vai dar tempo. É num piscar de olhos, quando a gente viu, a igreja foi arrebatada, os crentes foram salvos, e quem não aceitou Jesus ficou, perdeu a oportunidade. Então a gente precisa fazer a nossa escolha, aproveitar a oportunidade agora. Porque pode ser que ele venha daqui 2 minutos, daqui 1 minuto, daqui 3 horas, hoje mesmo, amanhã, semana que vem, a gente não sabe. Mas o certo é que a gente precisa estar na expectativa. O texto diz, venho sem demora, conserva o que tens. Hebreus 10, 37, só mais um pouco de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Tiago 5, 8, sejam pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Expectativa dos crentes da igreja primitiva era de que o Senhor voltaria logo. A nossa expectativa tem que ser a mesma, o Senhor voltará em breve. O resgate está próximo e a nossa leve e momentânea tribulação do agora está prestes a ser transformada num eterno peso de glória muito excelente. Logo, logo, essa tribulação que passamos, essa angústia, essa depressão, essa dificuldade, essas situações dificílimas, complicadas que a gente atravessa, talvez de doença, talvez de falta de emprego, talvez de dinheiro, logo, logo se transformarão num peso de glória muito excelente, porque nós estaremos com Ele, lá não há choro, lá não há doença, lá não há morte, lá não há falta de dinheiro, lá não há envelhecimento, lá não há vizinho chato, lá não há supervisor que pega no nosso pé, lá não há problema familiar, lá não há nada disso. Vai ser um peso de glória excelente. Por isso a gente não pode viver despreocupado. Isso aqui é uma advertência para os despreocupados. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. A segunda vinda de Cristo é uma realidade, quer você acredite ou não. Tem gente que nós vamos evangelizar, eu não acredito em inferno. Não muda. Não muda. Se eu não acreditar que o Benfica existe, muda alguma coisa? O Benfica continua existindo e vai continuar jogando, não é mesmo? Eu não acreditar que Londres não existe, vai mudar alguma coisa? Londres continua lá, com os seus habitantes, a vida continua. O problema é meu que não tenho acreditado, não é mesmo? Então guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Existe céu, existe inferno, vai haver vida eterna, vai haver condenação eterna. E nós precisamos nos posicionar com relação a isso.
Veja como você está andando, pois o dia da prestação de contas se aproxima. Marcos 13, 35 a 37 diz: vigiai, pois, porque não sabes quando virá o Senhor. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos: vigiai. Semana passada vimos a respeito de uma igreja dorminhoca, não era? A igreja de Sardes estava totalmente dormindo. Jesus disse para elas: você tem fama de viva, mas você está morta. Cuidado, Jesus vai voltar e se você estiver dormindo, você vai ficar. Deus chamará a todos para comparecer diante dele. Vai ser um dia de alegria e de alívio para aqueles que vão ser salvos. Vai ser um dia de desespero e condenação para aqueles que não serão salvos. Para terminarmos, o verso 12 fala a respeito das promessas aos vencedores. Olha o que o texto diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, ou melhor, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Tanta coisa, né? Se a gente fosse aqui esmiuçar, a gente iria ficar muitos minutos a mais, e não é isso que eu pretendo, não é essa a minha intenção. O certo é que nós teremos um lugar privilegiado. Essa cidade, Filadélfia, foi destruída várias vezes por diversos terremotos, e uma coisa que era comum quando observavam-se os escombros daquela cidade após mais um dos terremotos, é que as colunas dos templos permaneciam de pé. E Jesus aqui ele promete que aquele que vencer vai ser uma coluna na casa do Deus dele, do nosso Deus. E nessa coluna ele escreveria o nome de Deus, ele escreveria o nome da cidade desse Deus, que é a Nova Jerusalém, e ele escreveria o nome novo dele. Nós não sabemos que nome é esse, não sabemos, mas só o fato de termos o nome de Jesus escrito em nós já é uma grande coisa, não é mesmo? Mas é só para o vencedor. O vencedor permanece de pé, como uma coluna firme, que mesmo no meio dos terremotos da tribulação, não vai abaixo. O vencedor vai ter um lugar de destaque lá no céu. A Bíblia diz que é a Nova Jerusalém, que ela desce do céu. E lá, nesse lugar, nós moraremos com o Senhor por toda a eternidade. E nós teremos um local de destaque. Quando eu digo nós, eu digo os vencedores. Porque aqueles que não vencerem, que não perseverarem e que se deixarem pelo caminho, não terão esse privilégio. Você pode ficar de pé, por favor? Coluna no templo de Deus. Não haverá incertezas, não haverá instabilidade, não haverá perigos, não haverá preocupações. O nome do Senhor é um selo definitivo de que pertencemos a Ele. O nome da cidade de Deus é a prova incontestável da nossa cidadania no céu. E o novo nome de Jesus é o privilégio de nós sermos chamados seus discípulos e seus seguidores. Feche seus olhos.